Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui com mais um episódio do No Topo Podcast, episódio número 130, terceira temporada. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez e agradecer aos nossos patrocinadores que nos apoiam a continuar trazendo conteúdo de empreendedorismo para você semanalmente. A Econova, inteligência em processos químicos. Para você que tem indústria têxtil, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e você vai ser direcionado para os canais de vendas da Econova. Com certeza eles têm uma solução aí para sua tinturaria e para sua estamparia. E também a BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos com confiança, agilidade e experiência. Não perde tempo, entre em contato lá com todo o time da BML Patologia. A gente sempre pede para você nos acompanhar nas redes sociais, é a maneira gratuita que você tem de nos apoiar. Então também tem um QR Code aí na tela para você ir lá seguir o nosso Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar com seus amigos e nos ajudar a chegar cada vez mais longe. Edinho, vamos para o nosso convidado de hoje? Vamos lá. Você deve estar reparando que a formação está diferente, né? Eu vou ler então uma nota editorial aqui da nossa equipe. Em respeito à legislação eleitoral, mesmo que a lei não deixe evidenciado tal necessidade, mas ancorado principalmente nos valores éticos e morais, dos quais sempre pautar a sua vida, o nosso host, Eliomar Russi, o Mazinho, durante esse período, até a data de 6 de outubro, estará afastado do nosso podcast, por se encontrar na posição atual de pré-candidato a vereador na cidade de Blumenau. Passado esse período, o Mazinho estará de volta conosco. Sheila, hoje nós temos um convidado muito especial. Esse episódio número 130, ele começa a expandir fronteiras e a gente vai além do Brasil. O nosso convidado de hoje, ele trabalha com o mercado do mundo inteiro. Então vamos abordar aí algumas curiosidades com Thiago Heitz, da Fader. Seja bem-vindo, Thiago. Pessoal, obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer enorme estar aqui e a gente compartilhar um pouco da experiência e do mercado internacional, né? A importância de a gente ir para o mercado internacional, independente da empresa, da pessoa, mas a gente consome muito né? O mercado internacional. Então, vamos explorar isso um pouquinho. Muito legal. Fantástico. Thiago, vamos começar do princípio. Assim, como é que o Thiago foi parar no mundo inteiro? Como é que é essa carreira aí até chegar na Fader? Legal. Eu digo que eu tinha um objetivo de chegar a 100 países antes dos 40, né? Eu acho que eu não vou chegar. Não que talvez eu chegue antes dos 40, mas não em 100 países. Mas já conhecia ao longo da minha vida 90 países, seja a trabalho ou visitando, né? Turismo, aproveitando, né? Às vezes 2 viagens, turismo e a trabalho. Mas começou lá atrás. Na verdade, sempre tinha dúvida do que seria como profissional. Queria ser militar, na verdade. Chegou uma época que eu queria ser militar. Acabei fazendo a NPOR, né, aqui em Blumenau, no 23º Batalhão de Infantaria. Então, foi um sonho realizado. Mas depois eu comecei a entender que, calma, eu preciso abrir um pouco mais a minha cabeça com relação a vivenciar lá fora. Então, quando eu estava naquele período do NPOR, eu comecei a conversar com os meus pais para ir para fora fazer um intercâmbio. Então, e aí foi onde que a gente decidiu. Meus pais queriam me mandar para lugares meio frios, né? Canadá, Estados Unidos. Mas acabei optando pela Austrália. Era um país totalmente diferente, né? Um país muito parecido com o Brasil. E aí eu fui para lá para estudar inglês, acabei estudando marketing internacional também. E aí onde que abriu um pouco mais a minha cabeça com relação ao mercado internacional, ver as oportunidades, né? Porque eu fui muito com a cabeça aberta, entender o que de novo, né, tinha naquele país. Eu estava vivenciando o novo, né? Então eu vi ali que tinha várias oportunidades. E eu me lembro muito bem um período ali onde que eu estava estudando marketing, que era um trabalho que a gente precisava fazer, qual tipo de negócio a gente poderia fazer aqui, né, que traria um empreendedorismo mesmo, era como se fosse uma matéria. E ali eu já comecei a trabalhar em cima a possibilidade de levar alguma empresa brasileira para lá, né? E na época a gente começou a ver do açaí naquela época já. Isso então, a gente está falando de que ano? Em 2007. 2007, 2008. E aí, né, tive a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro, viajar ali pela Ásia, né, no período que eu estava, trabalhar também, né, então estudava, trabalhava, comecei a trabalhar no McDonald's, né, que tinha
vizinho nosso que limpava o McDonald's, então acabei usando o network com ele, ele me convidando para trabalhar com ele, né? Ganhar um dinheiro a mais ali. E era de madrugada. E aí também dava, às vezes, aula de jiu-jitsu. Eu, na época, era faixa roxa. Então, assim... Lá na Austrália. Caramba! Então, assim, acabei fazendo bastante coisa, né? Sim. Os canguru, exatamente. Surfava, né? Quase Canguru todo e dia, koala. né? Mas era muito legal. E aí, quando eu voltei, meu pai executivo de empresa americana e tal, minha mãe com empresária, eu comecei, eu quero ir para a área. E aí é Que onde orgulho. Os pais felizes da vida, né? O filho decidindo seguir a... Exatamente. Não, aí eu me espelhava muito no meu pai, né? Queria trabalhar como executivo e tal. E aí foi onde que eu troquei a minha faculdade, que era de administração, para comércio exterior, na Univale, porque aqui na FURB não tinha. Sim. Né? Era com ênfase em comércio exterior, né? E aí depois veio o tecnólogo. Sim. E tal. E aí eu transferi, consegui... porque como o certificado lá não tinha um diploma aqui, né? Não tinha como fazer a validação, eu consegui matar algumas matérias, mas fiz por 2 anos e meio, a minha faculdade na Univale, nesse período. Uhum. E aí teve a oportunidade da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que estava se instalando aqui em Blumenau. Ali onde que é o Magnani, né? Sim. E aí era a primeira turma. Então, eles são muito profissionais, assim, né? Então, o cargo era de trainee em relacionamento, mas era estagiário, né? E aí, onde que eu realmente apliquei para a vaga, eu fui um dos 6 trainees a ser selecionados, né? Então, a gente fez um treinamento lá em São Paulo com eles e tal. Então, para quê? O objetivo era angariar associados para a Câmara de Comércio e mostrar, né, quem é a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, uma organização semi-governamental e tal, né? E aqui, estimulava relacionamento entre os dois países. Total, né? total. Na verdade, o que a gente... Assim, tinha poucos... Era mais uma Câmara, basicamente uma instituição de networking, né? Uhum. Então, a nossa ideia era a gente ir para o decisor de cada empresa e apresentar a Câmara, porque é ele que toma a decisão de assinar lá, né? Sim. Então, tive a oportunidade, obviamente, de conhecer muita gente nesse período, né? Eu, um moleque sem experiência muito em trabalho, mas falando com, por exemplo, o Leonardo da Duas Rodas, né? Com o Hans Prayon, que estava sempre junto, uma Sônia na época, né? Da Linda, depois, né? Que eu fui para lá. Então, tive a oportunidade. E o mais legal é que há uma rede de câmeras no Mercosul, que são mais ou menos 6. Né? E tinham, basicamente, 36 trainees de relacionamento correndo com um prêmio, que era estagiar na Alemanha. Olha só. Estagiar na Câmara, com tudo pago. E aí, quando eu entrei, eu falei, cara, eu quero entrar lá, não tem muito. Eu quero fazer o estágio lá, porque vai ser um divisor de águas na minha carreira profissional. E aí eu trabalhei para isso e fui o ganhador, né? Fui o destaque no Mercosul. Ali foi os números até recordes na época, né? E aí eu fui estagiar na Alemanha. Caramba! Depois de um tempo, né? Depois de quase um ano, né? Porque... Sim. E aí eu fui, virei antes, né? Trainee senior, que aí eu cuidava, né? Das outras turmas de trainees que acabavam entrando, né? Ali depois do período. E aí eu fui para lá. E aí lá foi algo assim que de fato mudou a minha percepção. Porque ali eu não estava vendendo, eu estava apoiando as empresas brasileiras que estavam indo para a Alemanha. Sim. Então a Câmara ela muitas vezes fazia trabalhos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Apex, com outras instituições do Brasil para levar empresários para lá, porque a Alemanha, querendo ou não, é um celeiro de feiras internacionais bem relevantes, né? Sim. Então eu acabava acompanhando muito empresário nessas feiras internacionais, entendendo como era a dinâmica de negociação, né? A dinâmica de mercado, a dinâmica do empresário brasileiro que queria ir para fora, o produto. Então começou a abrir um espectro de conhecimento de produto muito grande. Sim, sim. E aí foi muito legal. Ali fiquei um bom período, acabei ficando um pouquinho a mais ali, convidado, né, para ficar e tal. Em que cidade que era na Alemanha? Em Frankfurt. E legal. O escritório era na Bolsa de Valores de Frankfurt. Caramba. Então era muito legal. Então entrava todo dia na bolsa, tinha que estar de terno, parecia que o cara tá ganhando milhões ali na bolsa, né? Nada, tava ali tentando ganhar a vida. Mas era legal, porque ali eu aproveitei também a viajar à Alemanha de
assim, de cabo a rabo mesmo. Sim. Então, todo final de semana era sexta, eu voltava domingo, assim. Então, eu acabei conhecendo mais de 30 cidades na Alemanha nesse período. Que legal. Então, ali também... E outros países ali, né? Que acabou Muito próximo, né? muito próximo, né? Então, a gente aproveitou bastante. Aí, acabei fazendo também amizade com brasileiros, porque eu estudava alemão lá também. Então, ali na escola tinha bastante brasileiro. Então, Fala alemão também? Pouco. Agora não. Depois que eu voltei da Alemanha, não falei mais alemão. Em casa a gente não fala, né? Então. E aí, quando eu voltei, eu acabei ficando, acho que mais uns 3, 4 meses na Câmara e teve a oportunidade de um programa de trainee executivo da Dudalina. O primeiro programa de trainee executivo muito da forte, Dudalina. Inclusive, né? Muito. Eles fizeram muito trainee de representante. Isso. Assim, a Dudalina tinha muita essa veia de trainee, né? Tinha. Muito profissional hoje que lidera as empresas do mercado foram formados por esses programas da Dudalina. Tinha o trainee de representante, que era muito legal. Então, hoje, um dos maiores representantes da Dudalina na época foi, né, trainee de relacionamento, de representante. E aí a Sônia, naquela pegada, vamos fazer um trainee executivo, ou seja, a gente pegar a gurizada, colocar aqui dentro para aprender tudo e, quem sabe, ser as lideranças de futuro daqui, né? E aí foi, em 2009, nós entramos, aí eu, né, fui selecionado, né, meio que quantas recrutado. Pessoas? Foram 5 pessoas. Que legal, bem exclusivo, bem dedicado. Então foi bem legal, assim. Então a gente passou, claro. Era um programa novo, sim, né? Era um programa que estava sendo estruturado. Então, assim, a gente também não foi aquele 1000 maravilhas como um trainee da Bung, por exemplo, de outra Seara, né? Mas foi legal porque a gente passou por todas as áreas, né? Então tinha programa industrial, então eu, né, passei na produção, entender um pouco do que era, né, como que era feito, não. A minha mãe já tinha empresa têxtil, então eu já sabia mais ou menos qual era o processo. Então era mais fácil, né? Para mim era, só que eu não gostava do industrial. Eu não sou industrial, eu sou comercial. Tua mãe né? ainda tem empresa têxtil? Ainda não tem mais. Não tem mais. Não. Foi 2010, ela vendeu também, e acabou não. E aí eu vivenciei aquilo, né? Mas eu entrei para a área de supply. Ou seja, suprimentos, que era para um executivo, para ser o sombra do gerente e tal. Só que a Dudalina estava no momento de lançar a camisa feminina, né? Lançar tu pegou o pré-boom ali. Eu peguei a decolagem. Decolando. A decolagem. Então a gente construiu juntos ali. Eu vivenciei isso, né? Como foi, né, a construção e tal. E aí eu sempre queria, eu quero ir para o internacional. E a gente tinha uma exportação muito pequena, que era, às vezes, Paraguai, era da base e tal, ou era private label, que ainda tinha. E tinha uma pessoa lá que fazia esse processo. E aí ele saiu. E eu já estava 1 ano na Dudalina e foi onde que eu realmente... Eu quero ir para lá, quero ir para lá. Bati no Wilton, eu quero... E calhou, deu super certo, assim. Eu me lembro que eles me chamaram, o RH, o Wilton e tal, tava todo mundo, falou, Thiago, tu vai ser um trainee trader. Ou seja, né, a gente vai preparar para que tu possa ir para o mercado internacional. Mas com foco de exportação. De exportação. Não sabia basicamente nada. Sim, toda a parte documental, toda a parte... Estudava, sim. Mas no dia a dia, né? E aí é ali que começa também um pouco a minha história com a Fader. Porque a Fader fazia toda a importação e exportação da Dudalina, documentação. Então, eles na verdade, a Sheila, né, a empresa, me ajudou muito nesse processo, né, de conhecimento. Mas já fazia nessa época? Já fazia, desde 2000. Entendi. Desde 2000, a Fader, né, hoje a nossa empresa, começou a parceria com a Dudalina. E aí eu comecei, e era um momento que, eu tenho que ter uma curva de aprendizado enorme aqui, porque eu estou sozinho, eu preciso aprender e eu tenho uma expectativa grande. Um trainee, né, guri ali, colocado ali, né, foi dada a oportunidade, ou seja, eu tenho que fazer a coisa acontecer. E era algo que eu queria. Então, estava a oportunidade da minha vida na minha mão. Então, eu falei, eu tenho que me especializar, eu tenho que buscar mais influência em línguas que eu não conheço. Por exemplo, o espanhol eu conhecia, mas eu não vivenciava o espanhol, então tive que ir atrás do espanhol, tive que fortalecer ainda mais o meu inglês, né? E aí a gente começou um trabalho
E aí a gente estourou, realmente. Assim, primeiro ano que eu estava só de América Latina, a gente já cresceu enormemente. Assim, parceiros como o Shopping China, né, que é um grande parceiro até hoje nosso, né, a gente tem um carinho muito grande, eles têm com a gente. Para quem não conhece, é a maior duty free do mundo, é considerado. Até o rapaz estava lá conosco na NRF, né? Isso. Tava a Mona Lisa também estava. A Mona Lisa. Aí tem o Shopping China, que são grandes parceiros. E aí a gente começou a desenvolver, foi na época que a gente deu um boom realmente aqui, principalmente aqui perto, né? E aí, naquela mesma época, estava se pensando, né, como posicionar ainda mais a Dudalina e a Sônia, com uma visão, assim, eu digo que ela fora da curva, né? Ela é fora da curva, eu tenho uma admiração enorme por ela. Ela falou, cara, a gente precisa internacionalizar a marca, porque o Brasil uma hora vai ficar pequeno e eu preciso posicionar a minha marca. E nós tínhamos, na época, um fornecedor de gravatas da Itália que se chama Gianni Asnaghi, que hoje é como se fosse ele parte da minha família, eu parte da família dele. É mais para um pai do que um irmão mais velho, né? Até o filho dele está fazendo estágio agora aqui na FADER. Pô, que legal. E a Sônia sempre, Gianni, cara, representa a nossa empresa. Vamos fazer o showroom teu, onde que tu tem em Milão, vamos fazer também da Dudalina. Que era, cara, o showroom dele, a loja dele espetacular, um posicionamento assim, uma localização de Milão privilegiada, né? Que é a Via Fattebene Fratelli, que é uma das regiões mais ricas de Milão, né? E aí ele começou ali, não. Ou seja, deu certo. Topou. Né? Topou. Vamos fazer... Abri um showroom lá, um corner na loja dele, que tinha de gravatas. E eu me lembro que naquela época eu estava fazendo um curso, eu peguei 2 meses de folga no final do ano para fazer um curso na Humboldt, na Alemanha, em Berlim, né, sobre geopolítica, etc. Né? E aí eu me lembro que o Wilton me liga, depois de uma reunião de conselho, né, na época Skype, ele, Thiago, preciso falar contigo urgente. E eu lá no curso, eu falei, meu Deus, deu algum problema, né? Tu já fica assim, começo do ano. Aí ele, e aí, Thiago, como é que tá o curso? Pô, Wilton, tá perfeito aqui. Ele, tu quer ir para a Itália? Eu, como assim? Não, a gente já bateu aqui, tu quer ir lá para trabalhar com o Gianni? Tu vai se dar super bem com o Gianni, não sei o quê. Eu falei, cara, eu quero. Mas ir para ensinar ou ir para ficar lá? Não, para ir ficar lá e atuar junto com o Gianni. Né? Lá com o italiano. Eu, sim, não tinha nem falado com a minha esposa, que na época era minha namorada ainda, né? Aí o medo para falar depois com ela, tô indo para a Itália depois. Mas eu tô já há 17 anos com ela, eu sempre falo que a minha esposa é o meu pilar, assim, né? A gente sempre tem, ela sempre me apoiou, então a cumplicidade que a gente tem com o outro, então ela falou, não, tu tem que ir e tal. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade, não tem como. Porque se eu não fosse, ia outro, ia pegar meu lugar depois que construiu todo o processo de internacionalização. Sim. Cara, aí já não prestou mais o curso, né? Porque eu já estava pensando na Itália. Então tinha mais aí 3 semanas, cara, terminei, voltei, fiquei 2 semanas aqui e voltei para a Itália. Aí, cara, foi o divisor totalmente de águas ali em 2012, porque o Gianni era um cara que exportava para mais de 80 países a gravata. Caramba. Um cara totalmente de networking. Se hoje ele conhece todo mundo, né? Desde a alta sociedade até o pessoal da produção, né? Cara de relacionamento fácil. Total. Ele é um cara vendedor, mas de relacionamento. Né? E aí ele começou... Eu me aproximei muito dele, tivemos um fit desde o começo. Né? Onde que ele ia, eu ia, ele levava, ele falou, onde que eu for, tu vai, porque eu vendo a gravata, tu já apresenta a Dudalina. Ponto. Uma coisa com outra. Sensacional. E aí começou. Então a ideia era... a gente entrar em grandes redes, não em franquias, nada, né? Porque a gente estava ainda estruturando a questão de franquias aqui na Dudalina, loja. Só que o perfil de clientes naquela época que o Gianni e a gente apresentava era do quê? Era de investidor de franquias e tal. Às vezes queria para mulher, queria alguma coisa. E aí a gente não tinha um plano, né? Não, a empresa tá caro o produto, né? Quando eu ia em grandes redes lá fora. Então eu não tinha uma abertura. Né? E eles queriam também um posicionamento. Vocês têm loja onde? Só no Brasil? Então, quando vocês começarem aqui fora, vocês nos procurem que a gente vai... Gostava do produto, gostava da história. E aí onde que a gente, depois de 6 meses de atuação, a gente começou a dar
uma mudança de mindset. Falei, cara, a gente tem que começar a abrir loja. E talvez não na Europa agora, nesse momento. Vamos para a América Latina, que a gente já estava... E de lá eu organizava toda a estrutura. Tu continuou trabalhando tudo. meio que... Entendi. Aqui em América Latina. Só mudou tua Bolívia. sede para lá, na verdade. Só isso. Aí eu comecei a cada 3 meses ir para lá, então viajava muito. Porque ficava, 2 meses lá, voltava, ficava 1 mês aqui, 2 meses lá. E assim a gente começava a fazer e fazia a roda girar no mundo, né? Que aí acabava viajando. E aí a gente teve uma sacada de abrir a primeira loja da Dudalina no Panamá. No Panamá. No Panamá. Parceiro correto, assim, um amigo até hoje. Tinha um local de 40 metros quadrados, que é nada. É pequeníssimo. É pequeno, né? Mas o local era totalmente estratégico, que era na Hard Rock Hotel, que era o boom do hotel lá, que era ligado a um shopping, a gente falava que era o local del Puente, que era bem entre o hotel e o shopping, e ali tinha um centro de convenções que é o maior do Panamá. Cara, a gente fez uma loja de 40 metros quadrados que vendia $30 mil por mês. Caramba. Era absurdo. E aí ali a gente começou a abrir o leque, porque era gente do Costa Rica, gente do... Ia passando, ia vendo. Ia passando, vendo, comprando a camisa, só feminino. E aí começaram a entender a dinâmica. E aí ali a gente conseguiu abrir bastante o leque de oportunidades para a América Latina. Então, abri 3 lojas no Equador, abri 3 lojas no Paraguai, 4 lojas na Bolívia, Uruguai, Costa Rica, enfim. Pode ter certeza que depois lá o interesse na venda surgiu muito por isso também, de ver essa marca internacional, né, cara? A gente fazia na Itália posicionamento, então fazia eventos de lançamento de coleção e é isso a gente mandava para todos os nossos clientes, colocava em mídia social, etc. E ao mesmo tempo a gente usava a América Latina para potencializar os negócios, né? Ou seja, resultado mesmo. Então o resultado vinha da América Latina como um todo, depois África, que a gente teve operação na África, mas a Europa ela usava muito como posicionamento de marca, né? Então a gente abriu depois loja na Suécia, eu abri 2 lojas no Cazaquistão, eu abri 3 lojas na Malásia, então abrimos cliente no Oriente Médio, né? Então a gente tinha uma operação bem assim, era diversa, né? Era até às vezes confusa, mas a gente estava usando a nossa, acho que muitas vezes passivamente, o cliente, a gente passivo, né? Mas o cliente procurando a gente pela atuação que a gente estava fazendo nas mídias sociais, sim, etc. Sim. Um falando com o outro e pelo network que a gente acabou criando ao longo desses anos, né? E isso fez com que a gente, por 3 anos seguidos, se tornasse a marca de moda mais internacionalizada do Brasil, né? Sim. O ranking da Fundação Dom Cabral, era palestra na PEX, era palestra na BIT. Era o destaque, né? É que com o boom junto nacional também, né? O boom da camisa, Exato. Aquela coisa toda, então, da camisete, né? E juntou os dois, né? A estratégia lá fora bombando e aqui no Brasil bombando. Porque eu lembro na época, né? A Dudalina, todo mundo da televisão da Globo usava a Dudalina, os repórteres, tudo. Então, assim, tava muito. Aeroporto, daí começa a ter loja, isso, aquela coisa toda. Eu me lembro que a gente abriu tinha 2 lojas no aeroporto de Guarulhos. E uma foi no Terminal 3, antes da Copa de 2014. Que não tinha tantos voos ali, né? Sim. Mas tinha uma loja bem na saída, assim, quando tu entrava no terminal ali, depois de passar do raio-x e tal. Uhum. Então aquela loja, ela não se pagava, obviamente, claro, é mais né? marketing. Mas tinha um posicionamento porque, cara, quem vinha para o Brasil acabava saindo ali do aeroporto, acabava conhecendo a Dudalina, né? E ali também teve a questão ali da África, tinha muito africano vindo para cá. E aí eu me lembro bem que em 2017 a gente abriu 3 lojas. Eu sempre digo, eu uso esse exemplo assim para a gente fechar com chave de ouro toda a operação que a gente fez. Foi abrir 3 lojas em Angola, né? E eu consegui levar a Giovanna Antonella. Olha só. Então assim, eu fiquei Os caras falam português, então tranquilo. Não, e eles vejam. As novelas brasileiras. Sim, pois porque falam português. E o Clone, na época da Giovanna Antonella, era um auge. Assim, né? Já tinha passado, mas era o auge ainda. Eles gostavam. E a Giovanna Antonella é como se fosse uma Anitta agora lá. E aí a gente conseguiu levar ela para lá e abrir 3 lojas no mesmo dia. E ainda tinha a 4ª loja que ia abrir depois de 1 mês e tal. Então foi fechado com chave de ouro. A gente estava com o melhor
Mas as melhor lojas eram parceiro. franquias ou era Tudo próprias? Franquia. A gente eu levei um presente pro presidente da Angola naquela época, ele gostava da Dudalina, então a gente fez uma camisa com o nome dele, entregamos em mãos. Que legal. Né? Então, assim, foi uma operação legal. E naquela época, também, né, como eu também cuidava, né, do marketing internacional, o que a gente fazia, a gente tinha fechado uma publicidade em todos os voos da Latam para fora. Quando tu entra no voo da Latam para ir para fora, tem a telinha e sempre tem aquelas promoções, né? E ali a gente tava colocando Dudalina. Caramba. Tipo um release aí de 20 segundos ali e colocando Dudalina worldwide, sabe? E aí eu indo para Angola, né? Porque aí pegava a África do Sul, era voo da TAM, via Dudalina e na volta via Dudalina também. Então, assim, a gente estava com um posicionamento bem legal. E aí, infelizmente, né, por toda aquela mudança que teve, né, de Dudalina, que foi para Restock na época, né, acabou se perdendo muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Eu acabei não ficando, porque tinha saído praticamente todo mundo, Wilton, Sônia, que eram diretores, vice-presidentes e tal, até do conselho. E aí, por não querer atuar em São Paulo, já estava com cargo, né, até lá como executivo e tal, lá dentro da Restock também, eu comecei as exportações da Lelise e da John John. Né? Então, a primeira exportação da Lelise... Eu fui. Eu achei que tinha saído ali. Fui. Aí eu saí em 2018 ali. Mas, né? no modo geral, a empresa teve várias saídas nesse período, né? Não Teve. ficou equipe... Não. Saiu. Foi uma fusão e aí nessa... Foi. Aí, né? Aí teve todos aqueles enroscos e tal. Sim. E aí eu optei por sair. Né? Não querer ir em São Paulo e tal. E aí a gente estava com problema de entrega, a gente estava com problema de coleção, a gente estava com problema um monte de coisa. E os clientes só, né, gritando. Né? E aí foi onde que eu optei sair. Mas a história ficou assim. Hoje. Mas tu chegou então a trabalhar com as outras marcas? Sim. A primeira exportação da Lelise fui eu que fiz. Que legal. John John também. A gente abriu um espaço da Lelise no Paraguai, lá na Mona Lisa. Legal. Sensacional. A gente fez um evento lá, era meio que uma loja dentro da loja deles, lá em Assunção, no espaço. E assim, vendia muito bem. Vendia muito bem, porque era um posicionamento e era um produto que não tinha no Paraguai. Nesse posicionamento de preço, nesse posicionamento de coleção. Sim. E era muito conhecida também, a marca é muito conhecida, né? E ali a gente começou a fazer uma operação bem bacana. Ali no Uruguai também. Fechando o capítulo da Lina, aqui é muito... Nós somos basicamente de Luiz Alves, ele é de Luiz Alves, e eu trabalho há muitos anos na Rovitex, então, né, vivo Luiz Alves todo dia. A cidade onde começou a Dudalina, e eles são assim eternamente gratos e principalmente orgulhosos da história da Dudalina. Uhum. Então eles sentiram muito a venda. Isso é engraçado, assim. Por mais que a operação lá era pequenininha, né, tava em Blumenau já há muitos anos, mas assim o amor que o pessoal de Luiz Alves tem pela Dudalina é impressionante, né? Verdade. Era algo... na época que bombou mesmo, assim, poxa, assim, o pessoal tinha orgulho, né? de dizer, pô, a Dudalina nasceu aqui. A Dudalina vem daqui, de Luiz Alves. Por mais que a Dudalina era de Blumenau, todo mundo achava que era Blumenau, mas Luiz Alves sabia a verdade que era de Luiz Alves. De Luiz Alves. Então, muito legal essa marca. Quando foi vendida, óbvio, né? Tem os seus motivos e tal, mas esse pessoal lamentou muito. Sim. Né? E aí depois, quando fechou a fábrica, etc. Até hoje é uma fábrica bonita da Lunelli lá, enfim, tá tudo certo. Os postos de emprego foram ocupados, mas assim, a gratidão pelo onde a marca chegou, quem acompanhou de onde ela surgiu. Exato. Sim, muito legal isso. Porque um exemplo, só para complementar, a minha avó é viva até hoje, ela conheceu a dona Adelina, o seu Duda, ela viu eles trabalhando lá, então é isso que a Edinho falou, é o orgulho de ter visto como tudo começou e aonde chegou. Exatamente. Né? É fantástico. Não, é muito legal, assim. E ali foi que eu digo que, né, por isso que eu sempre falo, né, a gente entrar bem e sair super bem, né? E cada vez mais eu entendo e tento bater para todo mundo ao meu redor que networking é tudo. Sem dúvida. Tudo, né? Então, assim, manter um bom relacionamento, ser uma pessoa correta, né? Ser uma pessoa que não quer passar a perna em ninguém ou tirar vantagem de ninguém. Isso eu sempre de família, né? Mas principalmente nessa minha atuação de comércio exterior, ela foi fundamental para mim, aonde que eu estou hoje, né? Então, todos os clientes que eu abri, tive relacionamento, pessoas que passaram na minha vida, hoje elas estão de alguma forma comigo.
né? E aí eu sempre falava, o Gianni sempre, né, o italiano sempre falava que, Thiago, cara, constrói pontes. Verdade. Mesmo que tu quer colocar uma barreira e tacar ele lá de cima. Constrói pontes. Cara, vai respirar, vai tomar um café, vai tomar uma coisa. Porque mesmo essa pessoa que hoje tu quer tacar lá de cima, daqui talvez 2 anos tu vai precisar dela, ou ela vai precisar de ti e vocês podem fazer um negócio. E a gente é mais novo, né? Muitas vezes a gente quer chutar o balde, ser mais, né? Mais radical. Mais assim, radical. E às vezes as coisas já vêm dando certo, tu pensa, não, cara, eu tô fazendo, tá dando certo. Exato, né? Mas Tem o o mundo ego, dá né? muito voltas, né? E aí eu comecei, né? Sempre fui e falei, não, é verdade. Então hoje pessoas, por exemplo, que antigamente nem dava bola para algum tipo de negócio, hoje não. E aí, Thiago, eu tô vendo isso, né? Vamos fazer isso, eu tô passando por isso, ou eu tenho essa oportunidade. Então, assim, eu sempre falo que networking é tudo na vida, assim, e principalmente no internacional, né? Porque no internacional, assim, a gente está longe. Né? Quando a gente tá no network aqui perto, é mais fácil encontrar ali, tomar um vai café. muito da confiança, né? O internacional tem muita confiança. Tem muita confiança. Então o network é fundamental. Então isso foi fundamental para o momento também da Fader. Né? O momento atual de crescimento, né? Principalmente no comercial, porque muito se dá por esse relacionamento que a gente tem, que a gente construiu. Dalina. E aí? Aí saí. E aí, na época, eu já estava negociando, né? Porque onde que entra a Fader, né? A Fader sempre foi parceira da Dudalina no processo de documentação, tanto de importação quanto exportação. E aí, no processo de exportação, eu terceirizava toda a parte operacional com eles. Então, eu tinha confiança, que é a melhor coisa que tem hoje para uma empresa é terceirizar. Né? Só se tu tem uma operação muito grande, mas a gente tinha uma operação grande, mesmo assim, aí eu canalizava o quê? A minha equipe em relacionamento e comercial, que dava super certo. E aí a gente deixava a documentação para quem? Para quem sabia fazer. Quem estava acostumado com todas as regras e etc. Exato, né? Tinha negociações diferentes com armador, com logística e tal, então era mais fácil. E aí a Sheila, né, ela atuava muito no operacional, ela é mais operacional, eu sou mais comercial, e ela me ajudou bastante, assim, vários, né? Então a gente trocava praticamente todo dia, né, informações. Então a gente ganhou uma confiança tipo de irmãos mesmo, sabe? Hoje eu sempre falo que ela é a irmã mais velha minha e tal, e a gente tem uma cumplicidade de irmãos mesmo. Isso que é legal, assim, sabe? E sempre foi. E aí foi onde, meu pai, né, o fundador, o seu Oscar, né, ele chega numa idade, né, mas eu preciso de alguém para o comercial, né, que tem uma pegada também de empresa, executivo, etc. E aí a gente começou a negociar. Só que quando eu saí da Dudalina não era o momento. Aí eu acabei indo para a MC. Olha só. Né, fiquei 1 ano e meio lá com o Alexandre. Né, e ele, Thiago, vem aqui. Mas daí no projeto Coach da vida? No projeto Coach. Eu era o head de internacionalização. Né? E a gente bombou nesse 1 ano e meio. Eu abri 10 lojas. Fizemos o projeto da Coca-Cola Internacional, que era... Né? Abrimos loja da Tufiduec. Ou seja, nesse 1 ano e meio ali... Né? Foi intenso. Foi intenso, assim. Viajei demais, assim, mas o resultado foi tremendo, assim. E até hoje eles são nossos parceiros. Né? A gente faz toda a parte operacional deles e tal. O Alexandre, eu tenho uma admiração muito grande por ele. É um cara, cara extremamente inteligente. Assim, é um cara, um avião mesmo em negócio, assim. É de tirar o chapéu a operação deles, assim. E aí eu falei, não, eu acho que eu tenho que dar o step de empreender, né? Tava nessa pegada ali com a Sheila e tal. Aí foi onde, Sheila? Vamos nessa, tô dentro. E aí eu entrei na Fader, foi aí a minha história. Então, temos aí 4 anos e meio, 5 anos de Fader, né? Porque era legal, a Sheila sempre foi... Mas na tua entrada para hoje... a Fader ela se tornou muito mais conhecida, né? Sim. Assim, talvez, obviamente a Sheila, a parte burocrática, etc., que é fundamental, mas talvez fica mais nos bastidores, digamos assim. Exato. Né? Aí trouxe um protagonismo a partir de então. Foi. A gente,
quase quadriplicou de tamanho, né, de atuação. Claro, muito pela pandemia, que a gente teve que se reinventar, né, diversificar canais, diversificar produtos, né, atuação, etc. Mas que ia ser natural, independente da pandemia. Né? Ia ser natural essa diversificação. Né? Mas a pandemia ela acelerou esse processo de diversificação, de mudança na Fader para um patamar onde que a gente está e que não é nem um terço, nem um quarto do que a gente quer para a Fader de futuro. Né? Então, acho que é um estágio que a gente está tendo agora para a gente poder conseguir potencializar a nossa empresa para um estágio onde que a gente, de fato, quer estar. Né? Mas foi legal, porque aí eu entrei muito na parte comercial de novos negócios. Né? Basicamente, a Fader é o quê? É uma trading company que faz importação e exportação. Né? Na importação, a gente tem um benefício fiscal, né, que a gente faz ali, por Santa Catarina, tem o benefício fiscal, né? Mas a gente faz a parte de assessoria. Então, a Rovitex tem a importação, tem o TTD, mas ela não tem uma equipe interna. A Fader vai lá e faz assessoria para a equipe interna. E na exportação, a mesma coisa. Né? Parte operacional documental. Então, todo mundo que exporta precisa ter essa parte de gestão documental e logística, né? De envio do produto. E nós terceirizamos isso, que muitas vezes as empresas não têm isso interno porque realmente precisa ter um conhecimento diferenciado. Né? Não é o dia a dia dela, está acostumada com o mercado nacional. Exato. Então, quando chega uma exportação, ela não sabe como proceder. Né? Não sabe. E a gente, assim, modéstia à parte, é muito bom no que a gente faz. Assim. A gente quer muito na excelência. Né? Mas tem também o serviço de vender também, né? Não, aí tem. Aí a gente sempre teve ali, só que a gente potencializou muito agora nesses últimos anos, né, de venda. Então a gente está em mais de 28 países, né? O volume que a gente tem absoluto é bem grande. Eu posso dizer que, falando de Teixe, a gente é uma das maiores do país, né, em volumes assim, e atuação, base de clientes. Né? Então a gente acaba fazendo a representação, né, de várias marcas, vários produtos, de vários segmentos. E aí, que isso também potencializa o quê? A nossa área operacional, claro. Porque eu acabo vendendo, a empresa muitas vezes não faz a documentação, eu jogo para dentro da nossa operação. Quanto mais tu vender, mais trabalho tu vai ter no burocrático. Exatamente. Então, uma coisa linka com a outra, assim, sabe? Aí depois a gente abriu o nosso departamento de consultoria. Então, consultoria estratégica, ou seja, eu acoplo dentro de uma empresa e aí eu faço todo o planejamento dela para o internacional, como estudo de viabilidade. Porque às vezes o empresário, muitas vezes, ele olha aquele produto dele e fala, pô, se eu vou bem no Brasil, eu vou bem lá fora. E não é assim. Sim. Né? São coisas distintas. E tem mercados, né? Às vezes esse não vai bem aqui, mas vai bem lá. Tem que entender que mercado também. Exatamente. E aí a gente acaba acoplando, a gente faz estudo de viabilidade, planejamento estratégico e mentoria comercial. E operacional também, né? Que é a mentoria que a gente... E isso dá super certo. Porque a empresa, ela, de contrapartida, ela paga, né? Porque para ela ir para fora ela investe, mas ao mesmo tempo a gente dá um resultado para ela de médio a longo prazo. E aí a gente tem uma metodologia que é patenteada e tal, que se chama Get Global. Uma metodologia que, independente do segmento, a gente acopla na empresa, a gente estrutura a empresa, ela vai ter resultado internacional. Então a gente tem vários exemplos nesse sentido que funciona super bem. Assim. Para explicar e ver se eu entendi direito, mas assim, basicamente a empresa nunca exportou. Ela entra nesse programa de consultoria, então ela aprende, né, o que ela precisa se adaptar, o que ela precisa aprender, etc. E aprendendo isso, depois naturalmente ela já pode ser um cliente teu de representação e de burocracia, de documental. Exatamente. Entendi. Pensa que, por exemplo, assim, ó, a empresa é do zero. Né? A gente entra lá, a gente tem um diagnóstico próprio, a gente criou um diagnóstico para a gente entender a maturidade da empresa. Então, vai lá, o empresário põe, eu já tenho ali uma nota. Essa nota ela já vincula aos serviços de prateleira da Fader. E aí, além disso, a gente tem a nossa análise que também a gente pode propor algum outro tipo de serviço. Perfeito. Né? Então, conforme a necessidade que tu percebeu ali. Exato. Então, por exemplo, eu pego uma empresa que muitas vezes o marketing não está voltado para o internacional, não tem espanhol, ela não sabe como precificar o produto dela, né? Porque a precificação da exportação tem alguns, né, alguns benefícios nesse sentido. A gente tem que entender como é que é a classificação fiscal dentro do sistema desses produtos, que é a famosa NCM, que é uma classificação fiscal que precisa na hora da exportação. A gente tem que entender como é que é feita a forma de faturamento da empresa operacional, e aí a gente linkar com a parte operacional documental. Né? Então, a gente prepara ela em todos os
processos da exportação. Aí a gente entra para dentro do mercado, ou seja, olhando para fora. Aí a gente estuda o produto, né, e estuda o mercado que é mais compatível com a empresa naquele momento. E aí depois a gente vem para um outro tema também, propriedade intelectual. Como é que eu vou para o Paraguai se a minha marca não está registrada no Paraguai? Né? Tu imagina eu fazer todo um planejamento, preparar minha empresa para ir para o Paraguai, colocar como exemplo o Paraguai. Sim, sim. Aí eu chego lá, vou dar uma olhada, já tem Alguém já usa essa marca. Já tem uma marca. Eu não consigo exportar. Então me preparei, perdi tempo, gastei dinheiro, enfim, eu não consigo ir. Então a gente acaba fazendo tudo isso. Né? A gente hoje tem muito detalhezinho que vai passar desapercebido de quem nunca fez, né? Exato. E vai doer depois. Total. É o famoso voo de galinho, né? Que é o que vai para lá, né? Faz o processo de exportação e não vai para lugar nenhum. E às vezes a empresa ela tem potencial. Sim, sim. Só que ela, por um movimento estratégico errado, ela acaba quebrando a cara e não voltando mais. Aí ela perde uma oportunidade tremenda, muitas vezes, por uma decisão estratégica errada. Né? Então, mas eu acredito que a pandemia ela otimizou bastante esse processo, no sentido de ir para fora, ter que investir, porque a gente entendeu que diversificação de canais, né, é muito importante. Sim. E a exportação ela é uma diversificação de canal. Então, a empresa precisa se preparar. Assim como ela se prepara para ir para o e-commerce, né? Gasta num sistema, gasta numa consultoria, a exportação também. Ela tem que gastar num planejamento, ela tem que gastar numa organização. Né? E eu vejo sentido. Até, Thiago, assim, e minha especialidade é e-commerce, mas o e-commerce ele tem o conflito de canal. Ele é uma linha muito tênue. A exportação não. Ela conflita zero, ela te ajuda a escoar, seja saldo ou coleção, o que tu quiseres, sem conflito nenhum. E muitas vezes até fazendo um hedge, porque muita empresa importa alguma coisa. Então, é muita vantagem. Durante muitos anos, eu entendo que o empresário ele não olhava isso pela dificuldade até de ferramenta, né? A gente não tinha a internet que nós temos hoje, o acesso, o contato. Então, era muito medo. Isso. Né? Puta, vou levar um golpe, vou não sei o quê. Então, o empresário ficou receoso. Hoje em dia, não vejo assim uma empresa que consiga encontrar um motivo para não exportar. Exatamente. Não tem, assim, não. Só se a minha capacidade nacional ela atende toda a minha produção. Mas que também, né, hoje em dia, você pode ganhar mais lucro fora. Então, pelo menos estudar o mercado exterior ele é fundamental. Ele é fundamental. Não, total. E assim, a gente sabe que hoje esse movimento do mundo, que a gente, agora, recente, os fretes internacionais estão quase em valores de pandemia. É uma coisa absurda. Né? E aí, como é que, por exemplo, o cliente lá da Colômbia importa da China? Encarece muito o produto. Então, eles estão olhando para o mercado brasileiro fortemente. Não só o colombiano, mas a América Latina como um todo. Sim, então, sim. há muita oportunidade. Né? Por mais que esses países tenham assim, economicamente falando, eles são fracos, né, se eu comparado com o Brasil, mas tem oportunidade. Né? E essa oportunidade pode representar muito para qualquer tipo de empresa. Sem dúvida, sabe? Sem dúvida, muito legal. Ô, Thiago, a gente logo vai entrar na pergunta da audiência, mas eu queria comentar um pouquinho, tu falou de network. E aí a gente teve a oportunidade de ir para a NRF, depois eu quero que tu explique um pouquinho sobre isso, mas de repente eu olhei, cadê o Thiago? O Thiago estava com a Luísa Trajano, da Magalu. De repente eu olhei, o Thiago estava com a Sônia Rez, da Dudalina. Então, explica um pouquinho para o empreendedor que está nos assistindo, ou a pessoa que quer empreender, a importância de um network. Claro, você vai num patamar muito grande, mas independente do nível aí, mas como é importante o network, e explica como é que tu chegou na Luísa Trajano, da Magalu, de ter essa proximidade. Não, legal. Assim, eu sou às vezes carudo, né? É claro que a gente tem que entender que às vezes tem, e a gente vê no dia a dia, né? O cara que quer já vai, né? Aquele meio puxado, aquele network puxado, cara, não dá certo isso. Sim, fica pesado. Mas aquele natural, né? Que eu estou conversando com vocês, né? Eu conheço uma pessoa que depois aí a gente linka. Eu falo que eu sou um conector de pessoas e negócio, assim, sem ter interesse algum, né? Então eu conecto muita gente, assim, sabe? Pô, eu conheço ele, não, eu tenho um negócio, não, calma aí, eu vou passar o contato, né? E muitas dessas pessoas lembram, não que eu faça pensando no depois, não, mas elas lembram e quando eu preciso de alguma coisa, não, Thiago, eu tenho essa pessoa, ou eu posso te ajudar nesse sentido. Então, uma troca, né? É uma troca. O networking
ela é fundamental para qualquer tipo de empresário, né? É claro que eu tive a oportunidade sempre de, né, por ser executivo de uma empresa, ter uma atuação comercial. O comercial ele é muito, né? Ele vai galgando, ele vai conseguindo pegar as pessoas que são, né, que são cabeças de alguns negócios, e às vezes eles estão precisando do meu serviço, aí eu linko, ou se não estou precisando eu jogo para lá, para alguém que poderia ajudar, e aí a gente vai criando uma rede de relacionamentos, né? Então, e até da NRF, né, a Sônia, eu sou muito próximo, eu gosto muito dela, né? Para mim ela é um exemplo, e não só pela atuação que eu tive na Dudalina, né? Mas depois, gente, né? Relacionamento, e ela estava lá, a gente estava conversando, porque eu já estava falando com ela para ela trazer ela para a CIF como meu diretor da Associação Empresarial de Florianópolis. A gente queria fazer um evento com ela. Mas fazendo um parênteses, o que tu tem a ver com Florianópolis? Então, na verdade, é mais networking também. Eu imaginei. Quando eu vi lá Florianópolis... Florianópolis, a maior associação empresarial de Santa Catarina, uma das maiores do Brasil, e a maior em mídia social. Quando me falaram, eu falei, não, é a CIB, é de Blumenau? Não, Florianópolis. Porque eu conheci o Célio, abrindo um parênteses ao network. O Célio foi numa missão para mim da NRF do Sebrae, como empresário. E a gente se aproximou muito. E ele gostou muito da nossa atuação como Fader e tal, né, o internacional, essa visão de mundo que a gente tem, né, que eu tenho e tal. E ele, tô assumindo a CIF. E eu preciso de uma diretoria de assuntos internacionais aqui para a gente começar a colocar esse tema específico na mente dos empresários, do micro, né, pequeno empresário até o médio que a gente tem aqui. E aí eu topo, porque assim, eu também... Eu não fui nascido em Florianópolis, né? Mas a minha mãe é de Florianópolis, a família é de Florianópolis, eu tenho clientes em Florianópolis, então calhou muito legal assim, a oportunidade. E eu queria entrar para esse associativismo, entender como é que é essa dinâmica, né? Como eu não tive oportunidade aqui na CIB de Blumenau, fui para a CIF de Florianópolis. Não, brincadeira, não tinha pensado em aqui nada, mas foi muito pela oportunidade. Mas ali, depois a gente vai voltar para a história anterior, mas tu falou uma outra agora, que é o Sebrae. Ou seja, que também é outro... É outro network. Isso, é um network. A gente é listado do Sebrae. Então, hoje a gente lida tanto o Renatinho, que é o presidente do conselho do Sebrae, que é um cara excepcional, que a gente tem, né, uma proximidade, assim como empresa e tal, porque a gente também entrega muito valor para o Sebrae no nosso serviço, né? A gente entrega, cara, com excelência. Não, imagina. É como se fosse um cliente mesmo importante para nós, porque a gente está lidando com vários outros clientes ali, né? Mas foi muito pelo esse sentido. Então, assim, numa missão do Sebrae, né, conversando ali, muito bem relacionado, o Célio veio, a gente se aproximou muito, é um cara sensacional, é um cara correto, é um cara do bem total. Então, quando encontra, né, pessoas assim, acho que teve uma proximidade grande, assim. Legal. E aí, voltando no tema, foi da Sônia, estava na NRF falando, aí estava Trajano lá, né? Então a gente conversou, aí se a Sônia gosta de ti, eu gosto de ti, aí começou aquela, ela é um poço de inteligência, assim, sabe? É muito querida, e aí a gente começou a conversar. E eu tô até querendo falar com a Sônia para levar ela lá para Florianópolis, para ela fazer uma palestra, um encontro, até principalmente lá com todos os empresários, para mostrar um pouco, né, a dinâmica. E aí, tanto o Alfredo Soares, né, que agora, né, eu quero comentar para vocês, a gente, nessa última missão do Sebrae, a gente levou o Alfredo Soares. Caramba, que legal. Né, tive a oportunidade também de participar do podcast dele, do Bora Varejo, lá em Nova York. E aí a gente se aproximar dele também, né, para poder trazer esse valor para o empresário. Sem dúvida. Né, porque não é todo mundo que tem acesso na mídia social, muitas coisas, mas não tem ao vivo. E aí a gente teve a oportunidade de ele fazer o primeiro pós-NRF para a gente, no último dia da NRF. Então ele fez ali, cara, 1h30, foi uma aula, assim, né? Então é isso. Não, muito legal. E aí, falando da NRF, assim, como é que foi essa ideia de... Explica o que é a NRF, por favor. E assim, como é que foi a ideia de participar disso, cara? E fazer excursões disso? Cara, assim, foi até meio louco, assim. Eu já tinha participado anteriormente como executivo lá, né, na NRF, um tempo atrás, e vi que aquilo lá era uma loucura, assim, de informação, de conhecimento.
E aí, depois, após a pandemia, a gente, dentro do programa Go-to-Market, que é um programa de internacionalização do Sebrae, da qual a gente acoplou e ajudamos a construir esse programa, a gente falava muito em ter missões específicas para esses empresários. Legal. Né? A gente fez a primeira missão para Cottery, que é em Nova York, que é uma feira de moda. E ali eu estava muito próximo do cônsul, né? E aí, num período pós essa missão que eu estava lá em Nova York, a gente teve a ideia de... Ele falou, Thiago, por que tu não traz uma delegação para a NRF? A NRF é a maior feira de varejo do mundo. Né? Aí, deu um clique. Falei, vamos fazer. Era 2022. Aí, montei, joguei a ideia para a Sheila. Sheila, Thiago, vamos fazer pelo Sebrae. Liguei lá para o Sebrae, contato, vamos fazer. E aí desenrolou lá dentro, né, a ideia de a gente fazer em 2023, que foi ano passado. E foi sensacional, porque o que a gente faz? A NRF são 3 dias de feira. Desses 3 dias, ela tem 180 palestras, né, diversas, nesses 3 dias, com mais de 400 palestrantes. Ou seja, é uma loucura. E são palestrantes, referências mundialmente falando, em varejo e tecnologia, inovação. E, além disso, tem um espaço de exposição embaixo, que são mais de 1.100 expositores. Então, é uma bomba de conhecimento, de novidades que o empresário tem. E ele precisa ter um direcionamento, porque se ele for solto, né, ele acaba não... Ele vê tudo e não vê nada. Exato. Fica na ansiedade do conhecimento, acaba não aproveitando ao máximo. Então, a gente acaba fazendo uma curadoria com essas palestras que a gente recebe antes. A gente acompanha os empresários nesses 3 dias. Posterior, a gente tem 2 dias de visitas técnicas às lojas, né, para conhecer a operação em loco, saber o que uma Louis Vuitton está fazendo, uma Nordstrom, que é uma das principais lojas departamentais dos Estados Unidos está fazendo, né? O conflito de canal, que às vezes tem o físico e o online ali, o que eles fazem, né? Então, o empresário ele vai, entende, né? Escutou na palestra, entende na prática, na realidade americana, e aí a gente faz um evento, né, no Consulado Brasileiro, que era a única delegação que fez no Consulado Brasileiro, com 3 a 4 palestrantes brasileiros, empresários, executivos, que vão lá e passam a visão deles do que eles viram na NRF nesses 3 dias e o que estão fazendo no mercado nacional. Legal. Ou seja, o empresário vai para lá, ele tem uma bomba de conhecimento da NRF, que são tudo que é tendências, lançamentos de inovação para a área do varejo, ou até mesmo jornada de cliente, porque não necessariamente eu tenho um varejo, mas eu tenho um cliente, e aí cliente eu consigo agregar na jornada de cliente. Eu vou conhecer as lojas em loco e depois eu tenho um evento com a realidade brasileira. Então isso é muito legal. O empresário ele sai de lá muito bem ancorado no pilar, né, de conhecimento que é o objetivo dessa missão, né, que é varejo, tecnologia e inovação. Que uma coisa está linkada com a outra ali, né? A que eu fui foi a segunda que tu fez, então? Foi a segunda. Eu fui pela excursão da FADER e assim, para mim o grande ponto, já fui muita feira sozinho, o grande ponto foi o tour guiado. Isso. Por quê? De fato, eram muitos expositores, não sei nem quantos são, mas é muito expositor, muito. E por mais que são 3 dias de evento, você tem muita palestra, então você intercala a palestra com as áreas, com a exposição. E a exposição é muita gente, então ninguém te dá bola. Né? Então, basicamente é isso. Assim, você entra numa fila para ser atendido por alguém, numa exposição. E aí você acaba passando, porque como é muito, você não vai ficar na fila. Então você acaba não vendo. Com o tour guiado, você tem ali 40, 30 expositores que você vai passar, explicando o que aquilo ali está fazendo, daí você vê se faz sentido ou não para você. Isso. E aí, fazendo demonstração. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos, coisa muito legal que eu vi. O Gmail. O Gmail nos Estados Unidos, a partir agora da metade do ano e no Brasil no ano que vem, ele vai ter inteligência artificial que vai responder por ti o e-mail. Eu vi lá sendo, no stand do Google, o cara demonstrando pra gente como ia fazer. Então, eu vi por meio da FADER. Se eu não tivesse ido pela FADER, eu ia ficar rodando ali igual o idiota e não ia saber nem o que o Gmail estava fazendo ali. Exatamente. Isso foi muito legal que eu vi.
Fora outros, assim, de robotização, de etc. Dos caras demonstrarem. Daí eles paravam e demonstravam pra você. Aí. Porque uma coisa é tu ir passando e ver, ali tem um robô. Mas o que aquele robô faz? Agora não. Não, peraí, agora vai ter a apresentação pra vocês do robô. Pô, daí tu vê o robô pegando a caixa aqui, levando até ali. Então, muito legal. Então, eu acho que obviamente, tudo que tu falou faz sentido. Mas para mim, como usuário, o grande tchan foi isso ali, porque ali tu já foi vinculando assim, o que cada um tinha interesse antes. Isso. Ali tu preparou um roteiro que aquela turma teria interesse e aí ficou muito legal. Exatamente. Ficou muito legal mesmo, porque tu em 2 horas tu correu praticamente todos os pontos importantes para ti naquela feira. Então, muito legal. Eu tive na ITMA no ano passado também, na Itália, e eu consigo fazer uma correlação muito legal, porque a ITMA também é muito grande, focada em máquinas e tal. E na ITMA, por ser uma indústria têxtil grande, a gente tem muita porta aberta, que todo mundo vê lá o nome da empresa e quer ficar servindo. E você acaba não tendo esse tour. Então você acaba não vendo as máquinas que talvez você queria ver. Exato. Porque você perde muito tempo. E ali não, ali foi muito rápido, muito direcionado. E, cara, foi a parte que eu mais aprendi da feira toda. Então, puta, muito legal mesmo ter esse acompanhamento. Não, é muito legal isso. E até vindo um testemunho teu com relação a isso, faz com que a gente precisa... E a gente é muito crítico, né? Então, o que a gente pode melhorar, né, a mais, né? Para o empresário ele ter essa experiência, aproveitar ao máximo, porque primeiro é um investimento alto. Sim. Né? Então ele tem que aproveitar isso para trazer para o dia a dia dele. Eu digo que é tropicalizar, né? O que a informação que ele buscou lá, tropicalizar para a realidade, para potencializar o negócio. Até para ele poder ver como o retorno intelectual disso, né? Pra ele poder ver na prática esse retorno. Isso. Né? Eu digo que há um step acima da internacionalização, que chama mindset global. A gente vem batendo bastante nesse tema sobre mindset global. Que é o quê? São pessoas, executivos, empresários que vão para fora buscar conhecimento, né? Agregar valor na operação, né? Na atual operação, sair, na verdade, do dia a dia. Perfeito. Porque o empresário, como ele está no dia a dia aqui, ele acha que consome muito o dia a dia. Sim. E ele indo consome fora, mesmo, e né? consome, não tem. É problema aqui, é problema lá, é solução que eu tenho que pensar, etc. Quando ele vai para fora com foco em conhecimento, agregar valor para ele, né? Ele volta com uma cabeça totalmente diferente. Independente se a empresa quer importar ou exportar. Mas uma empresa que vai para uma NRF, ele está tendo, né, aguçando o mindset global. Ele está trazendo um conhecimento que ele não tinha antes e que talvez com a internet ele não consegue ter, porque ele está só olhando ali, mas lá ele está vivenciando. E aí ele ter a oportunidade de tropicalizar essa informação que ele teve lá fora para a realidade atual dele. E aí, consequentemente, ele vai ter um resultado diferente do que ele vem fazendo hoje. Então, tem exemplos práticos de empresários que foram conosco em algumas missões e que mudaram totalmente a forma de atuar e começaram a ter um resultado diferente. Imagino. Então, acho que a questão do mindset global... E assim, as empresas se tornam internacionais a partir do momento que o dono executivo ele tem um mindset global. Se ele não tem isso, pode investir o dinheiro que quiser. Ele não vai entender a dinâmica do mercado internacional e aí ele não vai conseguir ter resultado no processo de internacionalização, né, dele. Perfeito. Até para fazer um link com o nosso negócio aqui, o formato que a gente usa hoje de podcast é algo que começou nos Estados Unidos e que o Flow tropicalizou e trouxe para nós aqui no Brasil e explodiu, né? Na pandemia teve um boom aí de podcasts. Então, esse é um exemplo também de internacionalização, de buscar lá fora a referência e trazer aqui para nós. Exatamente. A gente está quase se encaminhando aí para o final. Eu quero fazer duas aqui das perguntas da audiência e eu tenho uma pergunta também para fazer. Primeiro, a Clara Romão perguntou: qual a maior dificuldade da sua carreira e como você superou? Essa é uma pergunta pesada, assim, difícil, né? Eu acho que tiveram 2 momentos na minha carreira que são, assim, foram desafiadoras. A primeira, quando eu entrei na área que eu queria, que é a exportação, né, sem ter conhecimento nenhum. Então, ali foi um grande desafio meu em me desenvolver para poder superar as expectativas. Né? Então, ali eu correr atrás, ir para um ambiente totalmente novo, né? Desafiador, no momento onde que a empresa estava crescendo, né? Estava olhando para essa área com afinco e tal,
né? E o medo de eu ser substituído por alguém de mercado fez com que eu me desafiasse, né, e buscasse o conhecimento, né? Tivesse essa curva de aprendizado íngreme, de fato. Né? Então, isso foi um grande desafio para mim, porque poucas pessoas sabem, né? Mas o quanto a gente sofre calado nesse sentido, né? A gente se cobrar, né? Quantas viagens a gente sozinho, né? A gente tem ao longo da carreira, onde que a gente começa a pensar também sobre várias coisas, no sentido, o que eu estou fazendo aqui? Pô, eu não estou final de semana em casa, né? Mas nessa ânsia de querer se desenvolver, conhecer, né, um mercado que é desconhecido para nós, fez com que eu me desenvolvesse e me desafiasse bastante. Esse é um ponto. E o ponto 2 foi realmente, eu acho que essa mudança de CLT para o empreendedorismo, né? Essa sair de uma segurança, né? Uma segurança boa no sentido financeira, né? Para algo que eu não sei o que vai acontecer, né? E aí logo em seguida, depois de um tempo, veio a pandemia. Aí é pior ainda. Né? Então, tu se sente inseguro. Porque ali a gente começa a pensar várias outras... Eu sempre fui muito pé no chão com relação à questão financeira. Né? Então, eu tinha o pulmão que eu precisava para eu ter, né, um período de tranquilidade. Mas, querendo ou não, é uma quebra de mindset importante. Então, foi um grande desafio para mim e é um desafio ainda hoje em dia. Depois de tanto tempo, ainda é. A gente se questiona realmente, pô, tudo que a gente faz parece que está dando errado, né? Mas não está dando errado, é normal isso. Mas é um desafio nosso, cada vez mais, a gente conseguir nos superar nesse sentido. Sensacional. Dos 130, né, com você hoje, dos 130 convidados que já passaram aqui conosco, os 130 falaram a mesma coisa sobre a mudança do CLT para virar empresário. Né? É fantástico. Eu vou registrar aqui a Elisete, que está acompanhando o No Topo aí semanalmente. Ela comentou: virei fã de vocês, amo o trabalho. Obrigado, Elisete. Continue nos acompanhando. Tiago, a pergunta que eu quero fazer é: a minha formação acadêmica é em comércio exterior, mas eu nunca atuei na área, porque o Edinho me puxou para o supply chain, em compras, e eu gostei de compras nacional e fiz minha carreira. Hoje eu trabalho em compras, trabalho já há 15 anos, quase em compras, 13 anos. Mas eu me formei em comércio exterior, e muito do que tu está falando aqui durante a entrevista, eu estou linkando. Putz, eu lembro daquele professor, eu lembro do professor Lamin, eu lembro do professor tal. E as empresas normalmente não têm esse... normalmente não, nunca tiveram esse... fazer tudo o que a Fader faz basicamente juntar a teoria com prática. Exato. Que as empresas não tinham, né? Mas aí, olhando lá para trás, eu comecei cursando ciências contábeis, migrei para administração e aí entendi que eu não queria nenhum dos dois e me formei em comércio exterior, concluí como comércio exterior. Qual a dica que o Tiago dá lá para o adolescente, ou até para quem tem interesse em entrar nessa área? Qual a dica que o Tiago dá para avaliar se realmente o comércio exterior faz sentido para procurar esse curso na graduação? Cara, uma boa pergunta, tá? E até vou passar um pouco da minha experiência, porque eu também comecei com engenharia ambiental. Eu comecei porque eu não sabia, meu pai é engenheiro, então eu falei, eu vou fazer engenharia que talvez seja interessante. Depois eu migrei para administração. E depois eu migrei para comércio exterior, né? Então, assim, eu também passei por isso, por essa indefinição. E um outro ponto importante é que, por muito tempo, eu também fui professor convidado em pós-graduação em MBAs de comércio exterior. Legal. Na Univale, né? Que hoje é o curso mais... o melhor curso de comércio exterior do Brasil em privado. Então, passou ali comigo várias pessoas também que estavam com esse dúvida, né? Pô, eu estou fazendo um MBA de comércio exterior, mas nunca atuei. Né? Como é que eu vou para a área? Primeiro, eu acho que o comércio exterior, duas atitudes, né, que a pessoa tem que ter. Primeiro, proatividade e segundo, resiliência. Esses são os dois pontos principais, como para tudo. Né? A gente fala que qualquer empresário ou qualquer funcionário precisa ter isso. Mas o comércio exterior é muito de proatividade, é muito de resiliência. E ponto 3 que seria uma questão secundária mais importante, que são línguas.
né? Então, saber falar inglês, saber se comunicar em inglês, saber falar espanhol, saber se comunicar em espanhol, isso é importante. É um diferencial. Uhum. Se a pessoa ela tem esses 3 pontos, né, ela já se diferencia de muitas pessoas que querem atuar no comércio exterior. Então, eu acho que hoje, eu acredito que o comércio exterior está em evidência. Porque o Brasil ele não é um país que fomenta o comércio exterior. Isso é fato. Sim. Então, consequentemente, as pessoas olham isso como algo tão distante e tão limitado. Mas não é. Porque hoje, cada vez mais, a gente está interconectado mundialmente falando, globalmente falando. Uhum. Então, o mercado internacional ele é algo que a gente vivencia toda hora, todo instante, todo momento. Então, agora, essa nova geração está entendendo, opa, eu quero atuar nisso, porque eu sei que eu posso ter uma visão de mundo diferente, eu sei que eu posso ter um conhecimento diferente, etc. Então, eu acho que o momento ideal para atuar no comércio exterior é agora. É agora. E aí, tendo esses 3 pontos que eu comentei. Então, assim, o que tu passou, eu passei também, né? Mas a gente foi picado, eu particularmente fui picado pelo comércio exterior já desde o começo. Uhum. E um outro ponto e aí alguns ali estudantes falavam, Thiago, mas tu teve sorte. Não tive sorte, né? Eu tive sorte de cair. Na verdade, eu construí a minha sorte. Eu caí para o local onde que eu queria e eu me desenvolvi para performar muito bem para eu poder crescer naquela área que eu queria. Então, a sorte ela é muito relevante. A sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Exato. Essa semana isso. Basicamente é isso. Né? Eu construí a minha sorte, mas eu também depois me desenvolvi para eu poder performar e continuar nisso, e aí fui criando outras sortes ao longo da minha carreira. E aí o profissional do comércio exterior ele tem que entender que não é no primeiro ano que ele vai sair viajando, conhecendo o mundo, né? Sim. Tem que pagar um pedágio. Então, acho que ter esse tempo de maturidade, entender que tem um tempo de maturidade também é importante. Perfeito. Fantástico. A empresa que eu trabalho hoje é uma multinacional alemã e 60% do que é produzido aqui no Brasil é exportação. Então, eu fico na célula de compras, mas a exportação e a importação ficam... A minha mesa é lado a lado com as meninas, lá são todas meninas, e eu escuto o tempo todo elas falando inglês, falando espanhol, falando alemão, falando de documentação. Então, é algo assim que eu escuto, isso aí eu podia estar vivendo, mas eu preferi ficar aqui no Compras Nacional e eu continuo lá no meu mundinho, né? É fantástico, Dinho. Muito bom, né? Eu acho que cumprimos nossa missão aí de trazer um pouquinho, né, do mercado internacional, trazer um pouquinho dessa empresa aqui de Blumenau, né, que ela é tão bonita olhando de fora que você pensa, cara, isso aí é de São Paulo, dá até medo, porque tu organizou ela tão bonita, tão apresentável. E aí olha o Thiago assim bem vestido, né? Italiano, amigo do italiano. Eu tenho que vir de camisa. Só faltou a gravata do italiano. Cara, muito legal, Thiago. Assim, obrigado por ter vindo, compartilhado a tua experiência. Essa dúvida de virar CLT para empreendedorismo, como o Sheila comentou, é a dúvida de todo mundo. Cada um no seu ramo. Desde a menina que faz a unha até você que está mexendo com o mundo inteiro. Então, obrigado por compartilhar aqui. Esse é o nosso intuito, levar conteúdo gratuito aí para toda a população que quer empreender ou que já esteja empreendendo. E você contribuiu muito com isso. Então, muito obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa área, que muitas vezes é distante, né, de muita gente, né, entender, né, essa dinâmica do nosso trabalho. E aí eu deixo aqui também, já aproveitar e fazer merchan, né? Acho que a gente está lançando a nossa missão da NRF. Legal. E aí a gente pode fazer uma parceria de que quem entrar, né, pelo podcast ou, né, seguidores de vocês, ter até 15% de desconto dentro da nossa delegação. E aí para vocês participarem ou vivenciarem isso tudo que a gente
né, de alguma forma falamos aqui nesse episódio. Muito legal, vamos divulgar isso aí, botar nos caracteres do vídeo e nas redes sociais, porque vale a pena. Se a pessoa tiver a oportunidade, e agora ainda mais com esse incentivo, vale muito a pena. E quando o Thiago falou, né, não é só para quem tem varejo. Claro que quem tem varejo vai beber ali da fonte do que está vindo para os próximos anos, né, porque tudo acontece lá primeiro. Mas mesmo quem tem indústria e etc., você tem o cliente que tem varejo, né? O varejo ele está de alguma forma em todos os negócios intrínseco, seja você ter ou não. Então é muito legal e eu recomendo como quem já esteve lá. É isso, Sheila? É isso aí. Muito obrigado. A gente vai divulgar aqui no podcast. Vai aparecer aqui o link para você ser direcionado lá para a missão da Father. E também a gente compartilha aí na rede social, porque realmente é um grande incentivo. Agradecer nossos patrocinadores que estão nos apoiando a trazer conteúdos como esse do Thiago para você semanalmente. A Econova, Inteligência em Processos Químicos. Para você que tem indústria têxtil, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e você será direcionado para os canais de vendas da Econova. E também a BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos com análise... para você que precisa de diagnósticos com qualidade, experiência e confiança, aponta o celular aqui para o QR Code e fala com o time lá da doutora Paula, da doutora Beatriz. Com certeza elas vão lhe atender aí com toda a atenção. Nossas redes sociais, a gente sempre pede para você espalhar o No Topo, nos ajudar a chegar cada vez mais longe. E a gente se vê no próximo episódio, né, Dinho? É isso aí, Sheila. Muito legal. Podemos hoje chegar no objetivo de compartilhar um pouquinho mais do mercado exterior e um pouquinho mais de mais uma empresa aqui da nossa cidade que faz muito a diferença e que às vezes você não sabe, né, quem está por trás. Então tá aí o Thiago Reitz como um grande representante da FADER Internacional. Muito obrigado por você que nos acompanhou até esse momento. Ficam aí as nossas redes sociais, fica o nosso YouTube, Spotify, por aí como o Sheila comentou, levando para você um conteúdo gratuito, então fique à vontade para sugerir convidados e também interagir conosco. Até o próximo episódio, muito obrigado.